O atendimento no materno-infantil e em outros 2 hospitais administrados pela organização social IGH está garantido até fevereiro. Pelo menos é o que ficou acertado depois de uma reunião ontem entre a OS e o secretário de Saúde de Goiás. Ontem, o secretário anunciou que a dívida da saúde do estado é de 720 milhões de reais. A dívida com as organizações sociais que administram os hospitais goianos lidera a lista, com um rombo de quase 330 milhões de reais. Só para o IGH, responsável pelo materno-infantil, o APA e o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, o governo deve 60 milhões. Nós temos alguns insumos que realmente eles estão em baixa. Na semana passada, a organização social chegou a interromper os atendimentos nas 3 unidades, por problemas de pagamento dos funcionários e falta de materiais hospitalares básicos. A diretora do IGH garantiu que está negociando com os fornecedores e que, por isso, pelo menos por enquanto, o atendimento nas 3 unidades gerenciadas pela OS vai ser mantido sem prejuízo aos pacientes. Em troca, ouviu do novo secretário a promessa de que parte da dívida, de quase 60 milhões, vai ser paga pelo governo até, no máximo, o próximo mês de fevereiro. O funcionamento das 3 unidades, Hospital Materno-Infantil, Hospital de Urgência de Aparecida e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, vai continuar regular e nós estamos acreditando que o problema vai ser resolvido com a brevidade e a celeridade devida. Não existe prazo para que o restante da dívida seja pago. O secretário garantiu que vai receber todas as OSs para negociar as pendências. Ismael Alexandrino divulgou que no total de 720 milhões em dívidas da saúde entram fornecedores, indústrias farmacêuticas e municípios também, que não recebem um repasse obrigatório há mais de um ano. Ele projetou medidas rigorosas para começar a resolver o problema. Nós vamos precisar rever todos os contratos. Se existir alguma oportunidade de redução desses contratos, certamente nós vamos precisar de fazer essa redução. Aquilo que considerarmos que é desperdício ou que no momento não é prioridade, nós precisaremos cortar realmente, né? E alguma otimização de pessoal também, deixar uma estrutura um pouco mais enxuta. Olha só, o projeto de bicicleta compartilhada do governo do Distrito Federal já tem 4 anos. Nesse período, mais de 1 milhão de viagens foram feitas por vários usuários. São 50 estações espalhadas pelas asas Sul, Norte, Região Central e UNB. As bikes compartilhadas caíram no gosto do brasiliense. É muito bom. Eu acho que a gente viabiliza bastante, né? A gente passeia tranquilo com a família, é muito bom, sim. Quem quiser usar o sistema tem a opção de pagar R$10 por ano, R$6 por um mês ou ainda R$3 para quem for usar apenas um dia. Essa foi a primeira vez de Taine. Ela que está me ensinando como é que usa o aplicativo, como é que pega a bicicleta. Sair da rotina também, só fica em casa, cansa um pouco. E aqui dá para passear, né? Dá, se divertir um pouco com as crianças. A Andressa estava com a tarde livre, não teve dúvidas, decidiu fazer um passeio pelo parque da cidade. É uma ótima alternativa aqui para a cidade, principalmente por ser plano. A gente consegue se locomover bem. As rotas mais usadas são as que saem da UNB, da rodoviária e da esplanada dos ministérios. Um levantamento feito pela TV Globo mostrou que desde que o projeto foi criado há 4 anos, mais de 1 milhão de viagens foram feitas usando as bicicletas compartilhadas. E a maior parte dos usuários são homens, 73%. As mulheres são 27%. Mais da metade, 66%, são pessoas com idade entre 21 e 40 anos. O horário de maior procura dos ciclistas é à tarde. 47,8% dos aluguéis foram feitos entre meio-dia e 6 da tarde. Só em 2018 foram feitas quase 400 mil viagens, um aumento de 149% em relação ao primeiro ano do projeto. É nítido que a população do Distrito Federal adotou a bicicleta como modal de transporte e ao você oferecer um sistema de bicicletas compartilhadas público, acaba que a população adere ainda mais fortemente. O Mais Bike ainda não foi estendido para outras regiões administrativas. Por isso, em Santa Maria, a ONG Família Hip Hop
criou um projeto para compartilhar bicicletas de graça na cidade. A comunidade gostou muito do projeto, muita gente elogiou, né, a ideia do projeto, porque as bikes estão à disposição, né, para as pessoas pegar emprestado para resolver o que quiser, né. 40 pessoas estão cadastradas e podem usar 18 bikes de 8 da manhã até às 6 da tarde. Se a bicicleta não for entregue no prazo, o ciclista paga uma multa de R$ 2,00 por dia. Muitas pessoas não têm carro e aí podem vir aqui, pega a bicicleta, vai num banco, vai num fórum, vai num sacolão. É um projeto que ele ainda está se expandindo, ele é uma iniciativa muito boa nesse sentido, porque também é de graça, né? A galera pode pegar a bike, devolver no mesmo dia. O secretário adjunto de mobilidade diz que já tem projeto pronto para a instalação de novas estações. Nós já fizemos estudos para algumas regiões administrativas que podem receber o sistema, em especial aquelas regiões administrativas que têm o metrô como modal de massa, e essa integração entre a bicicleta e esses modais de grande capacidade de transporte, elas ampliam, né, a possibilidade do cidadão poder sair do seu local de moradia para o trabalho e dar mais possibilidades de deslocamento para as pessoas. 984-42-4000, pode mandar sua mensagem aqui pra gente, manda foto aí do seu bairro, problema do seu bairro, faz um vídeo também. Lembra só de gravar com o celular deitado para a imagem aparecer melhor aqui no telão. Tem recado do Wagner Bastos, de Valparaíso. Quero parabenizar a emissora pelo bom serviço prestado à população do entorno em 2018. 2019 será melhor ainda, é isso que a gente espera, Wagner. Muito obrigado aí pela mensagem de parabéns aqui. Toda a nossa equipe fica muito feliz com esse retorno, viu? Domingos Pereira, de Lusiânia, aqui no bairro São Caetano, não tem água encanada e nunca passaram por aqui para ver a viabilidade de canalizar a água. Tá a bronca do Domingos em relação a esse problema da falta de água encanada lá no bairro dele. Felipe de Cristalina, eu moro em Cristalina e a minha cidade está com aparência de derrotada. Muitos buracos e esse ano não teve festa de fim de ano. Tá parecendo que ninguém faz nada. Esse é um lamento, muitas pessoas reclamando. Tá aí o Felipe desabafando, né, em relação à falta de festa de virada de ano lá na cidade dele, lá em Cristalina, e também em relação ao abandono da cidade com os buracos. Faz foto, filma e manda pra gente que a gente mostra aqui no J1. Você também pode continuar mandando o seu recado, a sua mensagem. E veja a seguir, hoje na série Travessia a gente vai entender que não existe regra e nem tempo para aprender algo novo. E ainda a história do lutador de artes marciais com 20 títulos que precisa de apoio para participar de mais uma competição. 12h37, voltamos já. O Jotão está de volta e nós estamos no período chuvoso e tem muita gente que sofre mais com as doenças respiratórias nessa época do ano. Expectorante, antibiótico, pastilha e soro nasal. Essa farmacinha é da Maria Clara, que ela chama de kit vida. Exagero? Eu levo ele para todos os lugares que eu vou, porque senão não dá para aguentar o pique do dia a dia. Eu acordo, já tomo remédio, dá meio-dia já tomo outro remédio, à tarde já tomo outro remédio e no meio tempo já estou colocando soro no nariz. São vários sintomas. Muita coceira na garganta, irritação mesmo, de você ter que ficar toda hora... congestão nasal, de você não conseguir respirar algumas horas do dia. Dor de garganta, de chegar a um ponto de você não conseguir nem conversar, porque você fica meio estressado com a dor, sabe? Coriza, de você não conseguir ter uma conversa sem fazer isso e o nariz ficar escorrendo. Há 2 anos, a Maria Clara fez uma grande cirurgia. Retirou as amígdalas, a adenoide e operou o desvio de septo. Melhorou um pouco, mas como ela tem rinite e faringite, basta começar a chover que os sintomas reaparecem. Chegou agora, em dezembro, eu comecei a sentir dor de garganta e perdi a voz e congestão nasal, mal-estar, tudo de uma vez só. Muita gente sofre nessa época do ano, quando mal chove e já está quente de novo. Aí não há corpo que aguente. Inflama a garganta, a gente sente dor de garganta sim. É bem desconfortável, por causa do tempo, né? Da mudança de clima, é bem ruim mesmo. E é nesse cenário que as ites aparecem com força total. Estamos falando de rinite, sinusite, faringite. O Leonardo é outro que só anda com remédio na mochila. Eu tenho muita dificuldade para respirar, então nesse tempo junta sinusite com alergia
Então a gente sofre um pouquinho mesmo. Eu tento repousar e eu tomo um chazinho de limão, alguma coisa assim do tipo, assim, ficar respirando aquele vapor quente do chá, aí melhora um pouco. Qual é o tempo para aprender algo novo? Ter uma experiência inusitada ou até mesmo complementar a trajetória curricular? Isso, claro, depende aí do tempo de cada um de nós na educação e nem sempre ele segue uma ordem cronológica. Hoje na série Travessia, a gente vai entender que não existe regra para isso, até porque nós sempre somos aprendizes na escola da vida. Rodou! As primeiras letras, as primeiras frases. No mundo do aprendizado, o tempo tem o poder transformador na educação. As crianças, quando elas entram na escola desde bebê, elas têm um procedimento onde a criança vai aprendendo cada ano uma parte pedagógica, né? Cada ano ela vai desenvolvendo cada vez mais. Esse caminho do aprendizado é longo mesmo, começa desde cedo. São pelo menos 2 anos de pré-escola, outros 9 do ensino fundamental e mais 3 do ensino médio, ao todo 14 anos de estudo, e isso sem contar as aulas e cursos complementares. Quem está lá no começo dessa linha cronológica é o Renato, de 5 anos. Ele ainda está na pré-escola e, apesar de ter as suas limitações por conta da síndrome de Down, aprende o conteúdo das aulas no tempo dele. Ele adora vir para a escola, ele adora as professoras, os amigos. O que você mais gosta aqui na escola? Da Rita, da Dai, da Dedé. E os seus amiguinhos? A Elis e o Gabriel. O Gabriel. Na verdade, assim, o Rei, pra gente, ele é uma criança que cada dia que passa, ele traz uma novidade. Ele traz um desenvolvimento muito grande, tanto para nós, né, da escola, como para os amigos. Todo esse aprendizado, todo esse tempo, é interessante que eu acho que quem mais aprendeu fui eu, com ele. Aprender mais do que ensinar é tão fundamental para encarar o que vem pela frente. Para entender melhor essa conta do que é um dia ou vários anos de aprendizado, pergunte a um estudante que ainda precisa de tempo para passar no vestibular. É o caso da Ana Luísa. Há 4 anos ela tenta cursar medicina. Por mais que a gente saiba que a gente evolui muito, a gente fica desesperado, pensa que não vai dar certo, mas se é o seu sonho passar em medicina ou em qualquer outro curso, não importa o tempo que você vai ficar no cursinho, importa que você está batalhando por algo, que você está crescendo, que você está evoluindo e que você vai alcançar isso no final. Cada um tem o seu tempo de estudo, tem seu tempo de adaptação, tem seu tempo para entender o melhor caminho para chegar àquilo que é necessário para atingir o seu sonho. Mas essa cronologia da educação nem sempre segue o calendário letivo. Às vezes, uma dificuldade ou uma história de vida mesmo mudam a trajetória da tão sonhada formação escolar. Mas quanto tempo é preciso para recomeçar? No caso do seu Nelson, foram 54 anos. No começo foi lá bem emburrado, mas hoje é o primeiro aluno da classe a chegar. E praticamente o último a sair, né? Que horário que o senhor chega aqui? A aula é 1h30, né? 11h30, às vezes antes eu estou aí. 2 horas antes? 2 horas antes. Nada me impede, eu venho de qualquer jeito. Tá chovendo? Deixa que chova. Não sou de açúcar para derreter, né? O seu Nelson parou os estudos para poder trabalhar e ajudar a família, isso ainda jovem. No ano passado, depois de ficar internado e quase sem andar, a filha decidiu fazer a matrícula dele em um curso para a terceira idade. É emocionante, né? Porque a gente acaba
tentando sempre motivá-lo, né, de tudo que é maneira. E agora a gente vê que ele tá bem, né, tá se sentindo mais importante, tá se sentindo melhor. Uma iniciativa que transformou o seu Nelson em um exemplo de aprendizado. O que o seu Nelson falaria para a filha? Eu tenho que agradecer a dedicação dela diuturnamente, está sempre perdendo. Então não tem como. A gente tem que se ocupar de uma coisa ou de outra. Tem que fazer algo. Nada de ficar parado, nada de ficar inerte. Eu não paro mesmo. Até porque nunca é tarde para aprender o que nenhuma escola ensina. São nas aulas da vida que se aprende o valor dos anos e de quem mais se importa com você. São eles que ensinam que não há quem faça o tempo voltar, que não existe freio para os ponteiros, mas que sempre há tempo para recomeçar e acreditar nos sonhos. Até porque eles não envelhecem. Bonito, né? Hora de ver agora os destaques do Globo Esporte de hoje. Aê, muito bom dia! Globo Esporte aqui de Goiás está de volta. Depois de um recesso de fim de ano, logo de cara muita coisa legal para você. Vamos te contar a história do Filipinho, gente. Ele teve uma paralisia cerebral, mas isso não impediu que ele realizasse o sonho dele, que era poder jogar futebol. Você vai ver como o esporte está mudando a vida dele. Ele saiu do banco para a cobrança do pênalti que definiu o título de um campeonato. Eu pedi o treinador para me bater e eu bati. História bem bonita essa, tenho certeza que vai te inspirar. E tudo sobre a representação, de Goiás e Vila Nova, que voltaram aos trabalhos com muitas novidades. Vamos falar também de Copa São Paulo Juniores. O Vila estreou com derrota, perdeu por 3-2 ontem. Vamos te contar todos os detalhes, notícias do Brasil, do mundo esportivo. É comigo aqui no Globo Esporte, logo depois do Jornal Anhanguera. Vem com a nossa reapresentação. Falando em esporte ainda, agora a gente vai conhecer a história do Celso Júnior, que é lutador de artes marciais. Ele já coleciona 20 títulos e tem levado o nome de Lusiânia para o pódio em várias competições estaduais. Para continuar essa luta, ele precisa de apoio para participar de outros campeonatos. Aos 30 anos, Celso segue firme nos treinos para as competições de Muay Thai e Jiu-Jitsu. É assim 4 vezes por semana. A preparação do Celso começa em casa e o maior incentivo da vida dele também começa aqui. É a família. Um dos maiores sonhos do Celso é conseguir viver exclusivamente das artes marciais. Só que para isso, ele precisa de patrocínio. Apesar de levar o nome de Lusiânia em competições em todo o estado, o atleta ainda não tem apoio de empresários. E para chegar ao lugar mais alto do pódio, ele também precisa dessa força. Ao longo de sua carreira, são mais de 20 títulos na conta. É o que todo atleta sonha, né? É receber um salário, é poder viver da luta, porque é muito difícil conciliar o trabalho com a família e ainda o esporte para a gente poder estar lutando. É complicado, é muito difícil. Os últimos títulos do lutador são de Muay Thai. Agora ele se prepara para as competições de MMA. Não é fácil, é preciso muita força de vontade. Mas o Celso se divide entre os treinos e o emprego. Para sustentar a família, ele trabalha no restaurante. A minha família teria uma estrutura, uma estabilidade melhor e eu conseguiria me dedicar mais nos treinos e automaticamente eu ia me aperfeiçoar mais, porque eu ia ter mais tempo para treinar. Olha, já são 8 anos de caminhada e muitas batalhas. Celso, como é que você define a sua carreira em todo esse tempo? A palavra certa seria superação, porque foi muito tempo de conquista, de lágrima, teve muito suor, dor e às vezes eu pensava em desistir, em parar com tudo, jogar a toalha no chão, mas a minha família me motivando, meu filho, é um tipo de incentivo, então teve muita superação ao longo de todo esse tempo. Eu acho que
Essa é a definição correta. Como a gente viu na reportagem, o Celso precisa de patrocínio para seguir nessa luta. Então, se você puder ajudar, é só ligar aqui na nossa produção no 3622-1600 que a gente passa o contato dele. Outro assunto agora, técnicos do Seripa, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, começaram a investigar as causas da queda de um helicóptero em Caldas Novas. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero estava com a documentação vencida há mais de 2 anos. O site da Agência Nacional de Aviação Civil mostra que o certificado do helicóptero está vencido desde agosto de 2016. Durante essa terça-feira, os peritos do Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa, começaram a investigar os motivos da queda da aeronave. Eles conversaram com testemunhas e viram o local da queda. A aeronave está a 18 metros de profundidade e a cerca de 200 metros da margem do lago. Até agora não se sabe se o helicóptero tinha acabado de decolar ou se preparava para pousar. Os investigadores vão ouvir nos próximos dias o segundo ocupante da aeronave que ficou ferido e foi transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia. Os peritos querem saber qual dos 2 homens estava pilotando o helicóptero. De acordo com os peritos, só um dos ocupantes tinha habilitação para pilotar. Mas os investigadores não descartam a possibilidade de que a outra vítima, que não possui o registro para voar, era quem pilotava o helicóptero. O dono da aeronave ainda não procurou os bombeiros para retirar os destroços da água. Assim que liberar a aeronave para ser retirada, possivelmente o proprietário da aeronave vai entrar em contato com a gente, caso necessário, e a gente está à disposição para isso. Não compete ao Corpo de Bombeiros, a gente vai trabalhar num apoio em virtude até do acesso à aeronave, que está a aproximadamente 18 metros de profundidade. O helicóptero caiu no Lago Corumbá na manhã de segunda-feira. Um dos homens foi resgatado por banhistas e o outro por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Os 2 não correm risco de morte. O ocupante que precisou de atendimento médico continua internado no Hospital de Urgências de Goiânia, onde aguarda por uma cirurgia. Os técnicos do Seripa não informaram quando a perícia vai ser concluída. Hora agora da última rodada de participações pelo nosso WhatsApp 984424000. Vamos dar uma olhada no telão no que chegou pra gente? Recado da Marilene de Lusiânia, moro no Jardim Gá há mais de 2 meses, que estou indo no hospital do Jardim Gá para fazer o cartão do SUS e nunca o sistema está funcionando. Muitas mães estão indo para fazer o cartão e a resposta é sempre essa: precisamos aí para entregar na escola com urgência, queremos uma providência. Essa é a mensagem da Mariene aqui de Lusiânia. Tem mais um recado também, dá tempo de ler ainda, do Renato do Jardim Sion. Por gentileza, poderia verificar o motivo porque no VaptVupt aqui de Lusiânia não estão captando as vagas de emprego. Estive lá ontem e me informaram que não tem o profissional para o mesmo, né? E a opção que temos é deixar os currículos nas empresas ou os empresários aí irem até o VaptVupt e informar que estão oferecendo vagas. A gente já falou sobre esse assunto aqui no J1, muita gente estava perguntando por que a gente não está dando mais as vagas de emprego, principalmente de Lusiânia, mas é justamente por esse motivo. Esse profissional aí, pelo jeito, ainda não apareceu por lá. Assim que aparecer, a gente segue dando as vagas aqui no J1. Tem mais uma mensagem aqui que chegou pra gente da Cida de Águas Lindas. Ela disse que aqui, lá no setor, na Mansões Camargo, o mato está muito alto nos terrenos baldios, assim bandidos se escondem no meio do mato e fica tudo muito difícil por lá. Tem recado também do Luan Cesarino, do Parque Estrela d'Alva 8, que diz que no bairro está precisando de mais segurança. Parque Estrela d'Alva 8 aqui em Lusiânia, várias reclamações, a gente segue lendo as reclamações, a sua participação aqui no J1. A gente fica por aqui, outras notícias você acompanha no J2 na sequência, tem o Globo Esporte. Ótima tarde para você, até amanhã.